Olá, meu querido e minha querida, mais uma vez trazendo uma reflexão da parte de Deus para o teu coração. E neste momento eu quero iniciar este vídeo te fazendo uma pergunta. Diante de quem você tem se prostrado? Você tem estado posicionado diante daquilo que o mundo tem te oferecido? Você tem se posicionado e decidido render glórias e graças somente àquele que te criou, que é o Deus, o Jeová Rafa, o Jeová Jirei? Ou você tem cedido às pressões do mundo? Ou você tem cedido àquilo que o mundo tem te proporcionado? Quero compartilhar contigo hoje a história de 3 jovens que foram posicionados. Há 3 jovens que foram corajosos, que foram ousados e determinados em não adorar aquilo que o homem havia levantado para tomar o lugar daquele que é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória, que é o nosso Deus. 3 jovens, não eram adultos, maduros, mas eram jovens que em seus corações decidiram não se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor. Esses jovens dos quais eu estou te falando são os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego. A história lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, nos fala que o rei Nabucodonosor, ele criou, ou seja, ele fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ele ergueu aquela imagem para que as pessoas adorassem todas as vezes que ouvissem a trombeta, que ouvissem o som do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta. Todo mundo que ouvisse esse som deveria se prostrar o rosto em terra e adorar aquela imagem. Todos. Caso contrário, quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Em uma fornalha de fogo. Mas aqueles 3 jovens que decidiram, porque tudo na nossa vida é questão de decisão. Eles decidiram não se contaminar, não somente com as iguarias do rei, mas em seus corações eles sabiam o Deus que eles serviam. E eles sabiam que o único que merecia toda adoração, toda exaltação, era o Deus Jeová Rafa, era o Jeová Jirei, era o Rei dos Reis, é o nosso grande Deus. E naquele momento que eles não se prostraram quando ouviu o som, eles não se prostraram diante daquela imagem, né? Mandou alguns judeus, chamou o rei e falou que existiam algumas pessoas, uns jovens, que não queriam se prostrar diante da imagem que ele havia criado. E o rei ficou muito furioso, e mandou chamar esses jovens. Mas esses jovens foram determinados em não abrir mão do bem mais precioso que era o Deus que eles serviam. Eles decidiram continuar posicionados e não adorar aquela imagem. E resultado, o rei pediu que ligasse ainda mais aquela fornalha, 7 vezes mais, para que queimasse ainda mais. E pediu aos soldados que jogassem aqueles 3 jovens na fornalha de fogo. A Bíblia fala que a fornalha de fogo, ela estava tão quente que os soldados, eles acabaram morrendo devido à quentura. E no momento que jogaram aqueles jovens naquela fornalha, sabe o que aconteceu? As pessoas olharam e viram que não tinha só 3 jovens, que tinham ali 5, que tinham ali 4. Mas aquele 4º homem que existia ali era o anjo do Senhor, que estava ali protegendo os seus filhos. Era o anjo que Deus havia enviado para socorrer aqueles 3 jovens que foram posicionados. E quando o rei olha para aquilo, o rei exclama: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o 4º se parece com o filho dos deuses. A verdade, meu amado, é que nossas provações são uma fornalha, forjando-nos em ouro. Eu quero dizer para você que a fornalha que você muitas vezes tem sido lançado, que a fornalha que muitas vezes você se encontra,
Eu quero dizer para você que assim como aconteceu com aqueles jovens, que um fio de cabelo deles não foram queimados, porque o anjo do Senhor estava ali, a providência do Senhor estava ali. Assim é na tua vida, a providência de Deus. Nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará, porque maior é o que está em mim, maior é o que está em você do que o que está no mundo. E eu quero dizer para você que assim como aconteceu com aqueles jovens, Deus fará na tua vida. Deus te honrará, Deus te dará honra. Assim como Deus fez com que o rei, ao ver que o Deus que aqueles jovens serviam verdadeiramente era um Deus real, era um Deus que livrava, era um Deus poderoso, era um Deus que estava no comando, que estava no controle, ao ponto dele criar um decreto e dizer que todos agora deveriam respeitar o Deus daqueles jovens. Assim será Deus na tua vida. Assim é Deus na minha vida. Todas as vezes que nós nos posicionarmos como os discípulos do Senhor, como alguém que não abre mão dos princípios da palavra, como alguém que persevera, como alguém que sabe que existe um Deus que guerreia em favor dos seus, e um Deus que não abre mão dos seus. Então eu quero te convidar neste dia, persevere, continue caminhando firme nos caminhos do Senhor. Não desista porque você é mais do que vencedor. Não desista, não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida por um banquete que vai apenas preencher, vai apenas te trazer algo momentâneo, uma alegria momentânea. Não abra mão daquilo que é momentâneo por aquilo que vai te dar algo eterno, que é a vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe e que você em casa medite em Daniel, para que você continue sendo ministrado e tocado pelo Espírito Santo. Um forte abraço no teu coração. Deus te abençoe.